sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Linda frase de Augusto Cury. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, nossas defesas. A habilidade de número 10. Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Sistema imunológico. Sistema imunitário. Estamos diretamente expostos a milhares de perigosos micro-organismos, como vírus, bactérias e parasitas. Felizmente, o nosso corpo possui um mecanismo protetor contra esses invasores, o sistema imunitário. A pele, as mucosas, a acidez gástrica e as lágrimas e a saliva são chamadas de barreiras físicas. Repito, as barreiras físicas são a pele, as mucosas, a acidez gástrica, as lágrimas e a saliva. Mas o que acontece quando, por exemplo, uma bactéria consegue ultrapassar essas barreiras protetoras? É então que entra em cena o sistema imunitário, também conhecido como sistema imunológico. Sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de imune ou imunitário, é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do organismo de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia dinâmica do organismo. O funcionamento do sistema imune consiste na resposta coletiva e coordenada das células e moléculas diante dos agentes estranhos. Isto caracteriza a resposta imune. Nosso ambiente está repleto de agentes infecciosos, como os vírus, bactérias e fungos, também os protozoários, e etc. O sistema imunológico trabalha combatendo estes invasores. O organismo possui vários tipos de barreiras contra os invasores. O tipo de resposta imune do organismo vai responder do patogênio ao local da infecção. Órgãos do sistema imunitário. Órgãos linfóides primeiros ou primários. Repito, órgãos linfóides primários. Timo e medula óssea. Órgãos linfóides secundários. Baço, glândulos linfáticos, amígdalas e tecidos linfáticos. Sistema imunitário. Principal célula que compõe esse sistema são os leucócitos. Temos 4 tipos de leucócitos, que são primordiais para a saúde imunitária. Macrófagos, representados pelo fagocitose. Linfócitos B, representados pelos anticorpos. Linfócitos T, CD8, representados por
perforina, rejeição, linfócitos CD4 auxiliadores. Então, nós temos aqui principais células que compõem o sistema imunitário, são os leucócitos. Tipo de imunização: vacina. Solução contendo antígenos isolados ou micro-organismos vivos. Preveniente, atenuados. As vacinas são capazes de imunizar pessoas contra doenças através de produção de células de memória. Antígenos representa imunitária primária. Produção de células de memória. Infecção posterior, resposta imunitária secundária, eliminação de patógeno. Vacinação são substâncias ou as vacinas. O que são as vacinas, na verdade? As vacinas são substâncias produzidas a partir de agentes patogênicos, vírus, bactérias ou parte deles inativos ou enfraquecidos. Ao ser introduzido no organismo humano, a vacina provoca uma reação do sistema imunológico. Promovendo a produção de anticorpos contra aquela substância. Dessa forma, a vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força e rapidez, combatendo-o. Em alguns casos, a doença pode se desenvolver, porém, de forma branda, ou seja, pode adoecer, mas com leveza. A importância da vacina. É importante lembrar que até o primeiro ano de vida, a criança já deverá ter tomado todas as vacinas do esquema básico. Todas essas doses, gotinhas e injeções, geralmente é um pesadelo na vida das crianças. São de fundamental importância para o seu desenvolvimento. As vacinas podem ser dadas em postos de saúde, cobertos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, sem custo para os pais, ou então em clínicas privadas. Quais as vacinas para as crianças? Ao nascer, a criança não possui o sistema imunológico formado, o que a coloca em maior risco de contrair doenças. Por isso, as primeiras vacinas que recebe logo que chega ao mundo é a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose e hepatite B, cuja dose deve ser repetida no segundo mês de vida e 180 dias após o nascimento. Principais vacinas. Nós temos a BCG, formas graves da tuberculose, hepatite B, vacina tetravalente, DTP mais IB. Nós temos VOP, nós temos VORH, vacina oral de retrovírus. Nós temos vacina tetravalente. Nós temos vacina contra a febre amarela. E nós temos tríplice viral, tríplice bacteriana e outras. Nós temos também doenças contra difteria, tétano e coqueluche. O perigo de não vacinar crianças. O perigo dessa prática, além de expor a própria criança ao risco de contrair doenças,
de doenças graves, né, de contrair doenças graves, como o passar do tempo sem mais pessoas obterem optarem por não vacinar seus filhos, doenças como sarampo, coqueluche, cachumba, por exemplo, já sob controle dos nossos pais, podem tornar novamente problemas de saúde pública, trazendo malefícios para toda a sociedade. Nós temos aqui um bate-papo entre mãe e filho. Mãe, como são feitas vacinas? Elas são feitas com bactérias ou vírus enfraquecidos ou mortos. Aonde vamos, mãe? Estamos indo tomar vacina, meu filho. A mãe me explicou como são feitas vacinas. As vacinas servem para nos prevenir de doenças, protegem nosso corpo contra essas substâncias. Vacina é uma substância produzida com bactérias ou vírus, ou parte deles, mortos ou enfraquecidos. Ao ser introduzido no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação, imunização, do sistema imunológico, promovendo a produção de anticorpos, leucócitos, contra aquelas substâncias. Então, não esqueçam, vacinem-se. Para casa, vamos lá, meus amores. Observem o item, aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 146, exercício de fixação, que vai da 10ª até a 14ª questão, referente ao assunto proposto.